Os Escolhidos, capítulo 62. Davi é ungido rei. No vigor da adolescência, Davi cuidava de seus rebanhos enquanto pastavam nas colinas ao redor de Belém. O simples pastorzinho cantava as canções compostas por ele mesmo e a música de sua harpa acompanhava suavemente a bela melodia de sua voz juvenil. O Senhor estava preparando Davi para a tarefa que desejava lhe confiar alguns anos depois. O Senhor disse a Samuel: "Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar." Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: "Vens em paz?" Respondeu Samuel: "Sim, venho em paz." 1 Samuel 16, versos 1, 3 a 5. As autoridades aceitaram o convite para o sacrifício, e Samuel chamou Jessé e seus filhos. Toda a família de Jessé estava presente, menos Davi, o filho mais novo, que ficou cuidando das ovelhas. Antes de participarem do banquete de sacrifício, Samuel começou a fazer a inspeção profética dos filhos de Jessé, todos de aparência nobre e bela. Eliabe era o mais velho e o que mais se parecia com Saul, por sua altura e beleza. Quando Samuel olhou para suas formas de verdadeiro príncipe, pensou: "Com certeza é este que o Senhor quer ungir." 1 Samuel 16, verso 6. E aguardou a permissão divina para ungí-lo. Eliabe não temia ao Senhor. Seria um governante orgulhoso, severo e exigente. A ordem do Senhor a Samuel foi: "Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei." O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Podemos aprender do engano de Samuel como é inútil julgar as pessoas pela beleza do rosto, pela aparência de nobreza ou estatura. Os pensamentos de Deus com relação às suas criaturas estão muito acima de nossa mente limitada. Ao submeterem sua vontade a Deus, seus filhos ocuparão um lugar para o qual estão qualificados e capacitados, a fim de realizarem a obra que Ele colocou em suas mãos. Chamado para o banquete. Eliabe passou pela inspeção do profeta, e os 6 irmãos que participavam da cerimônia passaram um após o outro pelo profeta para que ele os observasse. Entretanto, o Senhor não escolheu nenhum deles. Com tristeza e pesar, Samuel olhou para o último dos moços. Perplexo e confuso, ele perguntou: "Estes são todos os filhos que você tem?" Jessé respondeu: "Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas." Samuel disse: "Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar." 1 Samuel 16, verso 11. O pastorzinho solitário ficou surpreso com a chegada inesperada do mensageiro que anunciou que o profeta viera de Belém e havia mandado chamá-lo. Porque o profeta e juiz de Israel desejaria vê-lo? Sem demora, ele saiu para atender ao chamado. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Quando Samuel viu o belo, forte e simples pastor, o Senhor lhe disse: "É este, levante-se e unja-o." 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Davi provou ser corajoso e fiel trabalhando como pastor, e Deus então o escolheu para ser o capitão de seu povo. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Com o coração aliviado, o profeta voltou para Ramá. A cerimônia da unção de Davi foi realizada em segredo. Foi para ele uma indicação do grande destino que o aguardava,
pois em meio a todos os perigos que enfrentaria nos anos a seguir, esse conhecimento iria inspirá-lo a se manter fiel aos planos que Deus desejava realizar por meio dele. A grande honra concedida a Davi não o tornou orgulhoso. Humilde e simples como era antes de ser ungido, o menino pastor voltou às colinas para cuidar de seus rebanhos. Com nova inspiração, ele compunha suas músicas e tocava sua harpa. Diante de Davi se abria um cenário de grande e variada beleza. Ele viu o sol inundando o céu de luz, como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Salmos 19, verso 5. Havia altos cumes dos montes que pareciam alcançar o céu. Deus estava além do azul. A luz do dia iluminava a floresta e as montanhas, as campinas e os ribeiros traziam à sua mente uma visão do autor de toda a boa dádiva. Tiago 1, verso 17. As revelações que recebia diariamente do caráter de seu Criador enchiam o coração do jovem poeta de adoração e alegria. Sua capacidade mental e seu coração se desenvolviam cada vez mais, e ele mantinha uma comunhão mais íntima com Deus. Sua mente penetrava em temas sempre mais profundos para inspirar novos cânticos e despertar a música que ele fazia sair da sua harpa. Sua voz melodiosa enchia o ar como uma resposta ao cântico dos anjos no céu. Quem pode avaliar os resultados daqueles anos de trabalho árduo, quando ele vagueava entre as colinas solitárias de Belém? Os salmos do suave cantor de Israel reavivariam para sempre o amor e a fé no coração do povo de Deus, levando-o para mais perto do coração amoroso daquele em quem vivem e se movem todas as suas criaturas. Davi estava se preparando para ocupar uma elevada posição entre os mais nobres da terra. Uma compreensão mais clara a respeito de Deus se abria diante de sua mente. Temas complicados eram esclarecidos, as dificuldades eram solucionadas, o que parecia confuso se harmonizava, os obstáculos eram vencidos. Cada raio de uma nova luz inspirava os mais doces cânticos de devoção para a glória de Deus e do Redentor. Ao ver o amor de Deus nos acontecimentos de sua vida, o coração de Davi pulsava na mais fervorosa adoração e gratidão a ele. Sua voz ecoava na mais vibrante melodia, dedilhava sua harpa com a mais exultante alegria. Então o menino pastor avançava dia a dia, adquirindo maiores conhecimentos, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele. O fim do capítulo 62.